igreja do fim dos tempos. Antigamente a igreja era valente, era de Cristo. Padres, bispos e os papas enfrentavam as crises de frente. As pestes e doenças vinham, e o que o clero fazia antigamente? Convocavam jejuns, novenas, adorações, missas e procissões. A igreja clamava ao céu pela misericórdia do Senhor. Quantas pragas foram vencidas assim, com muita fé e oração? Muitas. Quantas igrejas foram construídas em agradecimento ao Senhor por sua compaixão, diversas pelo mundo todo. E hoje, o que faz a igreja do fim dos tempos? Fecha os templos no mundo inteiro, se acovarda diante de uma peste que mais parece um golpe para enriquecer os poderosos. O clero se esconde da peste, fecha as igrejas, deixa os fiéis sem a missa e sem os sacramentos. O clero confia nas notícias de jornal, mas não confia em Deus. Muitos bispos estão liberando os fiéis do preceito dominical. É como dizer aos fiéis: você não precisa vir e eu também não. Onde está a fé desses padres e bispos que fecham as igrejas? Por acaso o nosso Deus não é maior do que um vírus? Acaso o nosso Deus não pode acabar com essa praga? O que é impossível para nós, para Deus é possível. É claro que Ele pode. O Senhor possui todo o poder, honra e glória. Mais ainda, Ele sabe exatamente quem criou esse vírus e para quê. Ele está vendo a vilania dos políticos, a ganância dos ricos e a covardia do clero. O joio vai sendo separado do trigo na frente dos nossos olhos, porque existem poucos bispos e padres que resistem, que mantêm suas igrejas abertas. Mas a maioria ou se acovarda e vai para baixo da cama, ou se permite aceitar a ordem inaceitável de fechar as igrejas. E o povo de Deus, como é que fica? Buscaremos a água viva em vão? Teremos sede eternamente? Não, o Senhor não nos deixou sozinhos. Ele está conosco nesses tempos que são os últimos e que nos foi avisado pelos seus profetas. O próprio Jesus nos diz hoje no Evangelho: os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, porque tais quer também o Pai que sejam os que o adoram. Deus é espírito, e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram. O Senhor busca os verdadeiros adoradores. Adoremos o Senhor em espírito e verdade. Não importa o lugar, importa adorar o Senhor. Então, se a sua igreja foi fechada, ou se ela ainda está aberta, mas faz parte da igreja falsa, não esqueça, adore o Senhor em espírito e verdade. Jesus se revelou à mulher samaritana na beira do poço de Jacó. O próprio Jesus assumiu que ele era o Messias que veio para a nossa salvação. Coisa rara, no geral ele não se revelava assim. Não há outro Salvador, só Jesus é nosso Redentor. Aquele que disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou para cumprir a sua obra. Nosso alimento espiritual é Jesus e também fazer a obra do Senhor. Cada um de nós foi chamado para uma missão. O Senhor nos deu uma missão para cumprir e nós seremos cobrados no fim da vida. O Senhor dirá a cada um de nós: fizeste o que te pedi? O que responderemos? Eu não sabia o que fazer, por isso não fiz? Muitos de nós não sabem o que o Senhor espera de nós. Nesse caso, reze todos os dias ao Espírito Santo para lhe iluminar e revelar a vontade de Deus. Peça também ao seu anjo da guarda para que lhe ajude a ver essa missão e que lhe ajude a realizá-la. Outros já viram o que Deus quer deles, mas se distraem com as coisas do mundo, como se essa vida fosse durar para sempre. O demônio estende a rede da preguiça e eles se deitam nela. Lembre-se sempre que a preguiça é um pecado contra Deus. Sim, a missão é cansativa. Por isso, debaixo do sol do meio-dia, Jesus se sentou à beira daquele poço. E nem por isso a missão de Jesus parou. Cansado e fatigado como estava, ainda assim ele continuou a sua missão de evangelizar. O Senhor diz hoje para cada um de nós: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar o que vós não semeastes. Outros foram os que trabalharam, e vós entrastes nos seus trabalhos.
O Senhor semeou e nos chamou a trabalhar nos seus campos, nos deu a responsabilidade de levar o Evangelho para todas as criaturas. Antigamente isso significava ir a terras distantes. Hoje precisamos evangelizar os católicos, porque a maioria não conhece o Evangelho, não conhece o catecismo, não conhece a sagrada tradição, não conhece a vontade do Senhor. Sim, a missão também é sua. Você precisa dar testemunho do Senhor com seus atos, com sua vida, mas também com suas palavras. São Pedro disse: esteja pronto sempre a dar a quem vos pedir as razões da sua fé. Por isso, estude o Evangelho, estude o catecismo, se aprofunde na fé, divulgue o Senhor. Eu sempre recomendo 2 catecismos. Para começar, aquele do São Pio X, Papa Pio X, e na sequência o verde escuro, que é justamente do Concílio de Trento, chamado Catecismo Romano. Aí você vai encontrar a Sagrada Tradição sem mudança. O primeiro é mais resumido, o segundo é para se aprofundar, mas são fáceis de ler, fáceis de estudar. Daí você vai conhecer a igreja verdadeira, vai conhecer a verdadeira tradição e vai poder ensinar aos outros. Quanta gente acha que está no caminho de Jesus aí, mas está no caminho do demônio, está errado. Está seguindo a teologia da perdição, a heresia da perdição. Quanta gente tem uma visão errada de Jesus e passa essa visão para os outros. Nesses tempos que são os últimos, ajude a preparar as outras pessoas para a volta de Jesus. Peça ao Senhor ajuda, Ele vai lhe iluminar, Ele vai lhe ajudar. Que assim seja. Amém. Nós precisamos conhecer mais a verdadeira igreja. Para isso, nada melhor do que estudar os catecismos. Mas não esse catecismo amarelo, que muita gente tem aí na prateleira, porque ele é enroscado, meio dúbio, não. Eu trago para você hoje, da livraria do professor Emílio, 3 sugestões fora de série. E olha, uma completa a outra, viu? O Didaquê é a doutrina dos 12 apóstolos. Aqui é o início do cristianismo. Lá atrás, o que os apóstolos ensinavam para as pessoas, que estavam sempre ouvindo o testemunho deles a respeito de Jesus. Essa aqui é outra preciosidade, é o Catecismo Maior de São Pio X. É um livro em forma de pergunta e resposta fora de série. Ele tem a pergunta a respeito da nossa doutrina, da nossa fé, e depois tem a resposta na frente, que é simples de entender. Você lê esse livro aqui assim fácil e vai poder consultar sobre os temas mais variados. Toda vez que você quiser, tiver alguma dúvida, tiver que debater com alguém ou ensinar para alguém a nossa fé. Por último, mas não menos importante, nós temos o famoso Catecismo Romano, que é lá do Concílio de Trento. Esse catecismo aqui, a professora Milene estava comentando hoje, que assim, o padre, ao invés de fazer seminário, os garotos que são seminaristas, deviam estudar esse livro aqui. Só isso já era suficiente para eles saberem tudo que a nossa igreja ensinou durante esses 2000 anos. Está aqui. É fora de série. Esse aqui é um catecismo que, na origem, ele foi escrito para os padres, para eles poderem estudar. Então, é fora de série, porque assim, ele diz para você sobre a verdade da nossa fé, mas explica por quê. Então, por isso que ele é grossinho assim. Você vai lendo aos poucos, olha, a gente já tem até marcadores aqui de estudo. Então, você vai fazendo isso aos poucos e você vai entender melhor. E tem um índice também para você localizar as suas dúvidas e conseguir resolver. Olha, são catecismos fora de série. Nós temos lá, entra na nossa livraria enquanto ainda tem, porque são livros clássicos da nossa fé. É www.livrariadoprofessoremilio.com.br. Com esses catecismos em mãos, você vai saber o que realmente é preciso sobre o catecismo da Igreja Católica e sobre a nossa fé. Paz e bem.